especial de podermos trazermos uma palavra de Deus para os vossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33 e versículo 14 e o 15. Quero pedir aos irmãos que esteja a meditarmos conosco. Coopere com esta obra, compartilhe com seus grupos, compartilhe com seus irmãos, para que eles possam também ouvir um pouco da palavra do Senhor. Onde nós vemos que o mundo está conturbado, as pessoas estão aí, muitas vezes em situações caóticas, querendo tirar sua própria vida por não haver solução. Mas a palavra de Deus, ela tem nos garantido a esperança ao podemos louvarmos a Ele por tudo. Quero agradecer aos irmãos de Belo Oriente, Deus abençoe também as irmãs ali do ciclo de oração de Belo Oriente, a todos os irmãos ali que faz parte do 15, que o Senhor continue abençoando. Vamos estar lendo no capítulo 14, capítulo 32, 33 e versículo 14, que diz: E disse, pois, irei à tua presença comigo, para te fazer descansar. Então disse-me, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Meus queridos, amados irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da igreja, onde possamos refletirmos as misericórdias de Deus, a grandeza, a intimidade que o homem ele possui diante das suas limitações. Moisés foi um grande homem de Deus, um líder espiritual, orientou o povo de Deus ao caminho que Deus desejava. E nós observamos que Moisés ele passou pelas suas experiências, pelos seus momentos difíceis de guiar o seu povo. E observamos que a Bíblia relata quando Deus preparou Moisés para ser um libertador, para ser alguém que seria o seu retrato na terra. Mas observamos que no livro de Êxodo, no capítulo 3 e versículo 1 em diante, Moisés foi um apacentador de ovelha, onde Moisés apacentava ovelha do seu sogro chamado Jetro. E observamos que Moisés era um príncipe, era alguém que estava em uma cultura egípcia, era onde que foi preparado para ser algum príncipe ali do Egito. Mas nós observamos que Moisés ele foi preparado, ele foi instruído por cada linguagem que ele aprendeu ali, as culturas egípcias, tudo que Moisés ele foi capacitado, ele foi preparado para ser um príncipe do reinado ali do Egito. Mas Deus ele muda a história, Deus ele muda o percurso muitas vezes dos nossos planos, dos nossos projetos. Pensamos muitas vezes em fazer tal coisas, mas chega um certo momento que Deus ele muda o percurso, ele muda a direção, ele muda as situações, muitas vezes daquilo que achamos que seria bom para a nossa vida. Mas Deus, quando ele conhece o futuro, como ele conhece os princípios, como ele sabe de todas as coisas, ele muda pela sua misericórdia os nossos projetos. Moisés tinha um princípio de ser um príncipe ali do Egito, mas Moisés não sabia que Deus mudaria o seu quadro, mudaria os seus princípios, mudaria o que ele poderia vivermos numa vida de majestade, numa vida de regalia, numa vida que nada para Moisés se importaria a não ser a si próprio. Mas Deus começa a preparar a Moisés, traçar um grande plano para Moisés ser um líder, um exemplo de Deus, para trazermos aquele povo da sua escravidão que estava lamentando, que estava ali em situação caótica, que no capítulo 3 e versículo 7
possamos observarmos que o povo clamava de dia e de noite. E Deus se incomodou pelo seu clamor. Deus ainda, Ele se comove com os nossos clamores. Deus, Ele escuta cada oração, cada pedido, cada súplica que nós fazemos diante da presença de Deus. E aquele povo clamava, aquele povo suplicava a Deus por misericórdia, por clemência, por causa da escravidão, por causa das situações que aquele povo estava a passar. Mas o projeto de Deus, a preparação de um homem que não sabia por onde ele ia passar, mas Deus, Ele desceu e livrou aquele povo. Mas nós observamos que se passou o preparo de Moisés, quando Moisés estava em Midian, estava sendo preparado, estava sendo instruído por Deus, ali no deserto, deixou de ser príncipe para ser um pastor de ovelha. Deus estava cuidando de Moisés, preparando na sua faculdade, preparando naquilo que Moisés seria um líder espiritual, seria o exemplo de Cristo. Ele estaria ali simplesmente para guiar aquele povo, para orientar aquele povo, porque Deus sabia a realidade daquele povo, a situação que aquele povo, muitas vezes as pessoas acreditam naquilo que vê, mas não acreditam naquilo que não se vê. E nós observamos Deus, quando conhece o ser humano, Ele conhece os princípios, Ele conhece todas as situações e prepara Moisés para ser ali a sua pessoa, ali na terra. E Moisés estava apacentando ovelha, estava preparando, aleluia, na faculdade de Deus. E de repente Moisés vai por detrás do deserto, no Oriente. E nós observamos que quando Moisés estava por detrás do deserto, apacentando aquelas ovelhas, aquele rebanho, cuidando daquelas ovelhas para não cair em algum aprisco, para não se desviar do caminho, para não ser devorado pelos lobos. Moisés, ele foi preparado para ter amor, para cuidar, para saber os princípios que uma ovelha, um animal, ele tinha quando muitas vezes estava doente. E o pastor, ele tinha que ter o cuidado, discernir ao remédio, as situações que ele traria aquela ovelha. E Deus estava tratando com Moisés, para Moisés entender como é o ser humano. O ser humano muitas vezes são complexos, são muitas vezes indiferentes em situações que nosso pensar, nosso falar, nosso agir. Cada um de nós temos um raciocínio, temos uma diferença. Nós vemos que as nossas digitais não são iguais, as nossas digitais são diferentes uma do outro. E o ser humano também é a mesma característica. Nós somos apenas igual em nossas correntes sanguíneas, somos igual pela nossa semelhança, porque fomos criados por Deus para sermos um adorador. E nós observamos que Moisés estava apacentando aquelas ovelhas, preparando aquele rebanho, lá por detrás do deserto. Mas nós observamos que algo surpreendente aparece ali no meio do deserto. Para Moisés era uma coisa simples, porque ele já via muitas vezes alguma sarça se queimar. E isto já era de praxe, isso já era de costume daquelas pessoas que estavam no deserto. Via por causa do sol escaldante, o sol quente, que queimava aquelas vagens secas, aquelas coisas que tivessem seca, o sol queimava. Mas nós observamos que havia uma diferença. Moisés, quando começou a olhar e ver uma sarça que queimava, mas não era consumida, não se tornaria pó, mas estava queimando ardentemente, e Moisés se aproxima daquela sarça. Deus já começa a se revelar a Moisés no meio daquela sarça, a trazer uma experiência com Moisés, uma experiência única, porque ele nunca viu Deus. Ele apenas, muitas vezes, foi instruído pela sua mãe, foi preparado pela sua mãe sobre os Deus. E Moisés foi criado também numa cultura
de vários deuses, onde as pessoas apalpavam, onde as pessoas pegavam. Eram muitos deuses que aqueles egípcios ele tem. E nós observamos que cada situações que aqueles egípcios tinham um Deus diferente. E Moisés sabia que os deuses que aqueles povo ele adorava, venerava, mas ele nunca teve uma experiência com o verdadeiro Deus. E Deus se revela a Moisés naquela sarça ardente. E nós observamos que quando Deus se revela a Moisés, quando Moisés se aproxima daquela sarça, Deus brada, aleluia, naquele momento tão especial, tão único. Quem sabe cada um de nós passamos por essa experiência, não pela sarça, mas pela oportunidade de ouvir, aleluia, de ouvir o Senhor falarmos conosco. Não apenas pelo profeta, por aqueles que Deus tem preparado para ser profeta, para ser um embaixador, para falar do propósito que Deus tem em nossas vidas, mas verdadeiramente uma experiência única com o próprio Deus, em nossos quartos, em nossas orações, em muitas vezes nossos sonhos, porque Deus ele se revela de várias maneiras, de vários lugares. Deus não tem impedimento para se revelar aquele que Ele quer. Deus ele não acha obstáculo para se revelar, para falar a quem Ele quer. Deus ele fala conosco. Deus fala de várias maneiras, através do vento. Deus fala muitas vezes através da natureza. Deus fala muitas vezes através das escrituras sagradas. Deus fala através de alguém. Deus toma aquela pessoa e fala conosco. E às vezes pessoalmente Deus fala em nossos quartos, quando estamos orando a Deus, quando estamos buscando ao Senhor, escutamos a voz suave, a voz meiga, aleluia, de Deus falando conosco, aleluia. É uma experiência única que a gente não pode esquecer, que a gente não pode verdadeiramente abandonarmos essa experiência tão tremenda que cada um de nós temos. Se você não tem essa experiência com Deus, peça a Ele, Ele vai te revelar, Ele vai se revelar a você. Eu não sei como, se é no sonho, se é pessoalmente, Ele vai falar no seu quarto, no teu leito, se é no teu trabalho, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus soar, aleluia, na tua casa, na tua sala, no teu trabalho. Deus ele fala. E Moisés teve essa experiência. Deus ele bradou naquele momento, quando Moisés estava se aproximando ali daquela sarça. Deus disse: Moisés, tira a sapaca dos teus pés, porque aonde tu pisa é lugar santo. Foi aonde Deus santificou para falar com Moisés. Moisés era um pecador. Moisés ele havia transgredido, mas Deus ali santifica Moisés. E Moisés ali é permitido a sua entrada. E Deus começa a falar com Moisés os planos que Deus tinha na vida de Moisés. A missão que foi preparado para Moisés tirar aquele povo ali do Egito. Veja que coisa maravilhosa. Deus falar com um homem pecador, um homem falho, um homem que não tem, aleluia, a oportunidade que as misericórdias de Deus tenhamos conosco. Mas que o Senhor, Ele é maravilhoso. E nós observamos que Deus começa a falar com Moisés naquele momento tão especial. Deus começa a bradar com Moisés, revelar o que Deus tinha na vida de Moisés. Mas Moisés viu a sua pequenez, viu a sua incapacidade. Moisés disse: não, Senhor, eu não sei o falar. Eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Manda meu irmão Arão, ele fala melhor, ele se expressa melhor. Mas Deus, quando Ele tem propósito nas nossas vidas, não adianta colocarmos desculpa. Se Deus quer te usar, Ele vai te usar na palavra, no cântico, na oração, aleluia. Deus, Ele quer te usar, somos instrumentos de Deus. Ninguém é desprezível, ninguém é um inválido diante da presença de Deus. Deus, Ele usa da maneira de nós sermos, do nosso jeito, da maneira que nós cantamos, da maneira que nós pregamos.
Deus, Ele não está importando se nossas vozes são impolidas, se nós temos verdadeiramente bom conhecimentos, mas Deus, que Ele quer usar você, Deus, que Ele quer te usar. Nesses últimos dias, Deus vai levantar homens e mulheres para fazermos a vontade de Deus. Deus vai revelar de sua grandeza, na pequenez, na simplicidade, na humildade de cada um de nós, para sermos instrumento dele. Alguém vai ficar espantado, alguém vai ficar preocupado, aleluia, porque Deus, Ele não está se importando com aquele que diz, eu sei, eu faço, eu tenho. Para Deus não importa, Deus não está preocupado com estas situações, mas que nós reconhecemos que não é de nós. Não somos nós que falamos, não somos nós que pregamos, não somos nós que cantamos, não. Mas é Deus que nos tem dado palavras em vossas bocas. É Deus que tem usado, aleluia, para você louvarmos a Ele e as pessoas serem impactadas. A unção de Deus. Oh, aleluia. Mas Moisés começa ali a ter aquela experiência única. Aquele momento tão especial que Moisés teve com Deus. Oh, que experiência! É uma experiência marcada, uma experiência única. Não é uma experiência de ver o governador do estado, não é uma experiência de ver o presidente da república, não é uma experiência de a gente termos alguém que seja tão preparado, não, mas é uma experiência com Deus. Esta, verdadeiramente, vale a pena termos uma experiência com Deus. E Moisés ali sendo instruído por Deus, preparado por Deus, mas Moisés se preocupou e disse, Deus, aleluia, eu vou até Faraó, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Deus, Ele coloca a palavra em vossas bocas, para falarmos aquilo que Deus, Ele quer que falamos com aquela pessoa que Deus quer falar. E nós observamos que Deus disse, olha Moisés, diga a Faraó, eu sou o que sou. Mas diga ao teu povo, aquele povo, Moisés, eu vos enviei a vós. E Moisés assim fez conforme a vontade de Deus. E nós observamos que Faraó tremeu diante desta mensagem, daquilo que Deus havia falado a Moisés. Oh, aleluia! Moisés foi um grande homem de Deus, foi preparado por Deus para levar verdadeiramente a mensagem para aquele povo. Mas nós observamos que este texto revela algo surpreendente de Moisés. A intimidade que Moisés teve com Deus, se aproximou mais de Deus. Moisés vivia uma vida de oração, uma vida que buscava o Senhor. E nós observamos que a intimidade era tão grande com Deus, aleluia, tão grande que Moisés, diante destas situações, quando o povo de Deus havia pecado, Deus disse, Moisés, desce depressa, porque o teu povo havia pecado contra mim. Isso a gente vê no capítulo 32, versículo 1, diante de Êxodo, quando o povo de Deus havia transgredido, porque Deus não aceitava outro Deus além dele. E aquele povo fizeram uma estalta, um bezerro de ouro para adorar, como tivesse no Egito, na cultura egípcia. Mas nós observamos que Deus, Ele se irou, quando Moisés estava lá, aleluia, para trazer a tábua da lei, a orientação que Deus queria, para aquele povo ter um comportamento diante de Deus, para não haver pecado, porque nós observamos que a palavra de Deus, ela é uma bússola para nossas vidas. Perde aquele que não lê as escrituras sagradas, ele se embaraça, ele muitas vezes fica em situações difíceis diante da presença de Deus. Mas aqueles que estão verdadeiramente lendo a palavra de Deus, ele conhece Deus, ele sabe como Deus, ele quer que a gente ficamos na vontade dele. Aleluia. Mas nós observamos que Moisés, orientado por Deus, disse, Moisés, desce depressa, porque teu povo havia se corrompido. E quando Moisés desce com aquelas tábuas da lei, que seria o decálogo, onde aqueles homens e mulheres seguiríamos o regime que Deus queria
para que aquele povo vivesse bem diante da presença de Deus, que não pudesse faltar nada, que a presença de Deus fosse constantemente na vida daquele povo. Mas quando Moisés desce e vê aquelas situações, Moisés se ira. Aleluia. Moisés, ele se ira daquelas situações, aqueles povo depravado, aquele povo, aleluia, adorando aqueles deuses, aquele bezerro de ouro que aquele povo estava ali. Mas Moisés, aleluia, olha para a situação daquele povo. Moisés vai orar a Deus, sobe novamente ao monte e vai orar a Deus, pedir misericórdia por aquele povo, pedir piedade para um povo mau, rebelde, desobediente, idólatras. Mas Moisés sentiu a dor daqueles homens, daquelas mulheres, apesar dos seus fracassos, apesar das suas limitações, apesar das suas atitudes. Moisés, ele não, aleluia, pediu a Deus para tomar providência, para matá-lo, para aniquilar aquele povo. Mas Moisés vai a Deus e diz: Senhor, aleluia. E Deus começa a falar com Moisés, e Moisés com Deus. E nós observamos que quando Moisés estava ali falando com Deus, disse: Deus, aleluia, perdoa eles. Eles pecaram. Tu vai matar ele agora, Pai. Tu vai aniquilar. O que é que as pessoas vão dizer? Deus, tu tem uma promessa entre Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. Aí Moisés disse: Senhor, então risca meu nome do livro da vida. Me mata também. Mas Deus, vendo a intimidade que Moisés tinha, aleluia, a sinceridade que Moisés, apesar do seu pecado, das suas ações, mas Moisés, ele foi a fundo, pediu perdão para aquele povo, pediu para que Deus riscasse seu nome lá da vida, mas Deus perdoou. Deus teve de compaixão e não matou aquele povo naquele momento. Mas nós observamos que mais adiante neste capítulo, quando Deus pediu para que o povo marchasse, para que o povo fosse mais à frente, mas Moisés disse: Senhor, só iremos se for a tua presença, não mande anjo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aleluia. Aquele povo não merecia a presença de Deus. A gente não merece a presença de Deus. Quantas coisas a gente tem feito, quantas situações a gente tem praticado que não agrada a Deus, que não conforta o coração de Deus. Mas a presença de Deus, meu amado, minha amada irmã, é na tua vida. Zele pela presença do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É mais valioso do que você ganhar um carro. É mais valioso do que você ganhar muitas vezes bastante dinheiro, ter rico, ter fama, ter posição. Mas a presença de Deus é mais valiosa. É por isso que Davi exclama de um salmo, quando ele disse: Senhor, tira de mim tudo, mas não tire a tua presença da minha vida. Aleluia. E nós observamos que Moisés, oh glória a Deus, Senhor, não me faça nos sair daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça. E nós observamos que diante desta circunstância, Moisés, aleluia, Deus ouviu a voz de Moisés e disse: tá bom, Moisés, eu vou convosco, eu vou adiante de vós, eu vou na sua frente, Moisés. E nós observamos que mais adiante, quando Moisés, mediante estas situações, Moisés disse no capítulo 18, então disse ele: rogo-te que me mostre a tua glória. Veja que ousadia, que intimidade de Moisés, aleluia, oh glória a Deus, pedir para que Deus mostrasse a sua glória. Moisés não desistiu. Deus, ele falou da sua benignidade. Deus, ele falou, aleluia, da sua grandeza, aleluia. Mas Deus deu uma oportunidade a Moisés, quando Moisés queria de todo jeito ver a glória de Deus, a presença de Deus.
E nós observamos, isso é que é sede, isso é que é desejo de um homem pecador querer se aproximar de Deus, de querer chegar mais perto do Senhor. Que cada um de nós tenhamos este exemplo, que possamos seguirmos, que possamos termos esta sede, termos esse desejo de se aproximar, de buscar Deus não apenas pelas nossas necessidades, não apenas por aquilo que nós precisamos, por nós estamos passando, mas que temos sede de Deus para se aproximarmos. Mas como eu vou ter sede de Deus, irmão Cleito? É através da oração, aleluia, através da palavra. Quando nós meditamos, nós vemos os feitos, as maravilhas que o Senhor tem feito, aquilo que muitas vezes a gente possamos observar para tomar de exemplo, para não viermos errarmos contra Cristo. É como Davi se expressa no Salmo 119, e nós observamos que ele diz que a luz, que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, aleluia, que não venhamos guardarmos a palavra de Deus para não pecarmos contra Ele. É quando a gente começa a se aproximar de Deus, que você se aproxime de Deus. Muitas vezes as pessoas querem se aproximar de um líder, quer se aproximar de um pregador, quer se aproximar de um cantor, mas muitas vezes não quer se aproximar de Deus, quer se aproximar de alguém que está na auge, na fama, nos holofotes, mas que a gente tenha os desejos de se aproximar de Deus, que possamos se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, através da palavra, através da oração. É isto que a gente começamos a se aproximar. Mas as pessoas hoje querem se aproximar de um cantor famoso, de um cantor muitas vezes que está ali apenas para fazer fama, para fazer seus auditórios. Um pregador muitas vezes está ali, não está preocupado se a glória vai ser para Deus, se não vai ser. Mas muitas vezes aquelas pessoas, pela sua simplicidade, querem se aproximar de um pregador, aleluia, mas que a gente temos se aproximarmos de Deus. Se aproxime de Deus, faça como Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Moisés insistiu com Deus, Moisés ele perseverou com Deus para se aproximar de Deus, para ver a glória do Senhor. E nós observamos que Deus ele faz um propósito com Moisés. Moisés, está vendo aquela penha ali? Eu vou passar, aleluia, por aquela penha, mas as minhas mãos estarão na frente. Mas eu vou permitir que tu veja pelas costas, Moisés. E nós observamos que Moisés ali, ele vai àquela penha ali, e Deus começa a passar. E põe a sua mão, aleluia, na frente de Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés, que estava ali ansioso, esperando por aquela oportunidade de ver Deus, aleluia, de ver como Ele era. E Deus disse: você vai me ver pelas costas, Moisés. E assim Deus cumpriu com o desejo de Moisés. Veja que privilégio. Será que você tem esse desejo de ver Deus, de sentir Deus na sua vida, de se aproximar dEle? As pessoas têm mais facilidade de se aproximar muitas vezes de um pastor, de um presbítero, de um diácono, mas muitas vezes não têm a facilidade de se aproximar de Deus. Não querem se aproximar de Deus porque não querem orar, não querem estar lendo a palavra de Deus, não querem colocar uma vida diante do altar do Senhor. Aleluia, isso é difícil para muitas pessoas entender, compreender, aleluia, esta maravilha. Moisés teve desejo, que a igreja do Senhor, que você tenha esse desejo de se aproximar de Deus. É mais importante em nossas vidas se aproximar de Deus. Já estamos nas últimas horas. Se a gente não se aproximar de Deus, a gente perdermos o equilíbrio espiritual. Quantos estão caindo? Quantos estão agora neste momento fraco, doente espiritualmente? Não é materialmente não, mas espiritualmente. Quantos crentes doentes? Quantos crentes estão parados? Quantos crentes não têm mais força?
Quantos crentes se desviaram da presença de Deus porque não tiveram desejo de se aproximar de Deus, apenas quiseram seus objetivos, quiseram muitas vezes conquistarmos posições, conquistar destaque, queremos aplauso, queremos a glória, e muitas vezes isso tem trazido consequências na nossa vida espiritual. Mas que possamos se aproximar de Deus, agradar a Ele, darmos nossa vida para louvor a Ele, porque nós não somos merecedor de sua misericórdia, meu irmão. Se aproxime do seu pai, do seu amigo, seja fiel a Deus, dê a sua vida para Deus, coloque sua vida diante de Deus, ainda que você é mal compreendida, mal incompreendido, mal entendido, passe por muitas vezes situações de uma complexidade, mas isso não importa, o importante é que Deus diga a você que Ele está se agradando. Deixa as pessoas te odiar, deixa as pessoas te criticar, chamar de rebelde, desobediente, de tantas coisas que eles possam dizer ao teu respeito, mas agrade a Deus, viva uma vida para Deus, a louvar a Ele com a tua vida, com a nossa vida, porque o importante não é agradar fulano, não é agradar ciclano, não, agrade a Deus. Se você agradar a Deus, acabou-se. O resto não interessa. Mas o importante é agradar a Deus, ser fiel na palavra, ser fiel diante de Deus, ser fiel diante de tudo. Aleluia, para que possamos alcançar a promessa de Deus em nossas vidas. Não é alcançar muitas vezes a destaque, alcançar muitas vezes a posição, alcançar todas essas coisas que nós viciamos, não, mas que possamos alcançar a promessa de Deus em nossas vidas, de podermos entrarmos no reino celestial e ouvir o Senhor dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança que vos está prometido, desde a fundação do século. Aleluia, isto é que é maravilhoso. Aleluia, agradar a Deus. Ainda que muitas vezes somos martirizados, somos perseguidos, somos muitas vezes tidos como pessoa esquisita, desobediente. Aí deixa as pessoas falar, deixa as pessoas dizer, aleluia, mas que sejamos fiel à palavra de Deus, que sejamos fiel a Deus. Isso é que é importante nas nossas vidas, não é ser fiel e muitas vezes ser infiel com Deus. O que adianta nós agradarmos a B, a C, a A, mas não agradar ao Senhor? Não temos uma vida diante do que a palavra de Deus corresponde às nossas vidas. Vivemos uma vida de ilusão, uma vida de engano, uma vida apenas por ambições, por querer desejar alguma coisa, por querer ser alguma coisa. Mas esqueça isso, a melhor coisa que nós desejamos é poder entrar pelas portas celestial, porque tudo isso vai findar, meu irmão, tudo isso vai findar, minha irmã. Nada neste mundo nós vamos levar, da maneira que a gente veio, nós vamos voltar, mas o nosso corpo será um corpo incorruptível, vamos receber um corpo glorioso, de vez de ser um corpo pecador, falho, aleluia, daquilo que em Deus não agrada, mas nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo celestial. Que privilégio você vai ter, nós vamos ter, mas que tenhamos esperança nesta promessa. Seja fiel a Deus, fique na vontade do Senhor, não importa o que as pessoas vão comentar ao teu respeito, vão dizer ao teu respeito, se a tua família, ou quer que seja lá, venha dizer para você mudar seu comportamento, para você mudar muitas vezes a sua maneira de viver. Não se preocupe, deixe Deus, aleluia, a glória de Deus ser resplandecida na sua vida, para que as pessoas vejam, porque quando a gente agrada a Deus, as pessoas, aleluia, só Deus tem misericórdia. Muitas vezes incomoda quando nós agradamos ao Senhor. As pessoas se incomodam pelo nosso jeito, quando nós estamos agradando, perturba.
Isso perturba o inferno, isso perturba, aleluia, muitas vezes o inimigo da nossa alma, porque estamos agradando a Deus. Mas tenha esperança, meu irmão, minha irmã. Procure, se você estava andando de um jeito, se você estava pensando de um jeito, pense agora comigo. Pense agora em agradar a Deus. Seja fiel, leia a palavra do Senhor, veja o que as Escrituras nos ensinam. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos ter um novo nome. Deus vai dar um novo nome a gente. Mas para a gente chegar lá, tem que estar enquadrado com as Escrituras sagradas. Não importa se o mundo está mudando, se as coisas estão mudando, se o cristianismo está mudando, se a doutrina está mudando. Não importa que as coisas estão mudando, mas siga a Sagrada Escritura. Siga a Bíblia. Você vai alcançar, aleluia, a promessa. Aquilo que Deus lhe prometeu, você vai alcançar. Não é uma promessa de que as pessoas estão mais aí preocupadas com as promessas carnal, de Deus abrir um emprego, de Deus abrir porta, de Deus fazer aquilo, de Deus. As pessoas estão se embaraçando com isso. Não é tempo. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer na tua vida. Mas não é tempo de a gente estar na casa de fulano para Deus, para profetizar, dizer: a tua vida vai ser próspera, a tua vida vai ter bênção, a tua vida vai ser não sei o quê. Mas a maior prosperidade que a gente tem nas nossas vidas é de entrar pelas portas celestial. Mas as pessoas estão se desvirtuando por causa destas situações, porque as pessoas hoje não falam mais do céu, não falam mais de que Jesus está voltando. Hoje é mais prosperidade. Hoje mais, muitas vezes, é tantas promessas, tantas coisas, mas a maior promessa é podermos entrarmos no reino de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos demos livramento sobre estas coisas, que o nosso ouvido esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meu irmão.